Diz assim a palavra de Deus: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse ao Senhor que Ele mudasse a sua família. Talvez a sua família é uma família que você está dando graças nessa noite. Talvez você é um jovem que está aqui nessa noite pensando em constituir família. Talvez você diz: pastor, é daqui 10 anos, é daqui 5 anos, eu não tenho pensado nisso. Essa é a hora de ouvir alguns princípios para que a sua família seja uma família abençoada. Vai falando com o Espírito Santo, começa a orar, querido. Eu quero desafiar a igreja a clamar mais uma vez. Clama ao Espírito Santo, pede ao Senhor para que Ele mude a sua história, para que Ele mude a sua sorte, para que Ele traga restauração, para que o céu esteja no seu lar. Talvez você diz assim, enquanto você vai orando, eu vou falando e você vai intercedendo: pastor, a minha família, o meu casamento é complicado, a minha esposa é complicada, os meus pais são complicados. Clame ao Senhor que pode todas as coisas. Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele tem um desejo em abençoar você. Ó Pai, em nome de Jesus, é diante da palavra do Senhor, é ela que nós clamamos, é ela que nós estudamos, é ela que nós acreditamos e suplicamos a Ti que a Tua palavra, como ela diz, que ela não volta vazia, aplica no coração de tantos quantos estão nessa noite, repreende a obra maligna e traz cura, restauração, conversão de pais a filhos, de filhos a pais, restauração de casamentos. E nós suplicamos para que tenhamos famílias fortes e abençoadas, porque o Teu é o reino, o poder e a glória. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, queridos. Deus, Ele instituiu o casamento e a família para ser uma fonte de bênção. Amém? Digam amém. Deus, Ele cria a família, Ele cria o ser humano para que a família seja o melhor lugar onde você possa estar. Mas talvez a maioria das pessoas pode dizer assim: eu amo a minha família, mas a minha família é lugar de angústia, é lugar de luta, é lugar de dificuldade, é onde talvez eu tenha os meus maiores conflitos. E como você tem ouvido todo ano de uma maneira muito específica, a família está debaixo de ataque. Ela não é mais aquela instituição inabalada. Se você voltasse talvez alguns anos atrás, não haveria dúvida de que a instituição mais fortalecida, mais aclamada era a família. Hoje já mudou, ela é atacada de tal maneira. Eu tenho citado isso todos os anos. O Charles Melman, um famoso psicanalista francês, ele disse: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. A família está fragilizada. A televisão, ela não mostra uma família comum, uma família funcional. Toda novela que você liga, todo filme que você assiste, mostra os mais variados tipos de famílias. Tem dados os mais estarrecedores. Por exemplo, a família mosaico tem crescido no Brasil. Essa é uma realidade. Você sabe o que é a família mosaico? A família mosaico é aquela: os seus, os meus e os nossos.
A família tradicional, a família nuclear, que era pai, mãe e filho, está mudando, está dando espaço a um outro tipo de família, uma outra configuração por causa dos divórcios. Então hoje não é os meus filhos, os nossos filhos, é o seu, os meus e os nossos filhos. Mudou a família, é a família que mais cresce no Brasil. Uma outra coisa, um outro dado estarrecedor, antes disso, a família mosaico está crescendo tanto, de tal maneira, as concepções diversas de família, que a Luli Milman, psicóloga, ela falou que a configuração dos relacionamentos faz com que se amplie o conceito de família. Olha só o que o mundo está dizendo. Está dizendo, olha, não é necessário mais uma família natural, estruturada, porque em tese, as crianças passam a ter mais gente cuidando delas. É aquela família que tem o pai que é de um filho, e talvez a mãe que tem 3, 4 filhos, e muita gente, e talvez na cabeça do mundo essa é a verdade. Olha, isso faz bem, isso é maravilhoso. Outros dados tão sérios e importantes: o número de divórcios, pasmem, cresceu no Brasil 75% em 5 anos, segundo o IBGE. 75%. Isso se dá à lei do divórcio, que mudou em 2010. Hoje você, se tiver uma briga, se você discutir com a sua esposa, e quantos são casados aqui? Levantem as mãos. Quem são casados? Quantos já discutiram com a esposa e o marido? Levantem a mão. Quantos já, talvez como falaram para o Billy Graham uma vez, você já pensou em se divorciar da sua esposa? Depois de quase 50 anos de casamento, ele falou, divórcio não, mas assassinato, homicídio várias vezes. Quantos já pensaram, não vou falar homicídio, ele brincou, foi uma hipérbole. Quantos já olharam e falaram, não aguento mais olhar para ela ou para ele? Levante a mão, com sinceridade. A lei do divórcio facilitou isso. Casais que têm uma discussão séria, rapidamente fazem um protocolo pela internet, já conseguem se divorciar. 75% aumentou em 5 anos da aliança. Diante de Deus, Deus institui a família, onde nós dizemos até que a morte nos separe. Olha só os números, olha, a maioria dos casamentos termina antes do 15º ano no Brasil. Na verdade é muito rápido, mas diminuiu cada vez mais. Antes de 15 anos, acabam os casamentos. Por isso, cuide do seu casamento em nome de Jesus. Olha os dados da nossa cidade de Piracicaba. Os divórcios aumentaram 54% na nossa cidade. Porque a realidade é que nós estamos vivendo um tempo em que nós dizemos aquela filosofia existencialista do Vinícius de Moraes, olha, que o amor seja eterno enquanto dure. Eu a amo, mas se acabar, acabou. Enquanto durar, eu estou com ela, porque se necessário for, a fila anda, tem tanta gente, eu quero é ser feliz, e os casamentos estão se encerrando cada vez mais cedo. Olha só a opinião das pessoas. O casamento, que é talvez aquela instituição que Deus criou, quantos creem nisso, digam amém. É para ser um lugar de alegria, de felicidade, é talvez um lugar de maior angústia. Tanto que existem opiniões de pessoas durante a história. Oscar Wilde, escritor irlandês, ele diz que os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas, e ambos acabam desapontados. E você talvez está dizendo, é verdade, ele é um profeta do século 21. É a realidade. Outra só, olha o que diz o Lord Chesterfield, um líder político inglês: a única paz sólida e duradoura entre um homem e sua esposa é sem dúvida a separação. Porque enquanto estamos debaixo do mesmo teto, é guerra, é aquele filme Dormindo com o Inimigo, é opinião. Outros, olha só o que diz o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, na Grécia, ele diz, eu não acho que uma prostituta seja mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. É opinião, opinião de tantos. Olha outra opinião do Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista. Ele vai dizendo o quê? Que o inferno são os outros. E talvez hajam mulheres que dizem, pastor, eureka, eu descobri, é de Deus, porque o inferno é o meu marido, o inferno é a minha esposa, o inferno é a minha casa. Mas a realidade é que tudo isso que você está vendo são opiniões de pessoas da nossa sociedade que não tem a ver com a palavra de Deus. É muito difícil permanecer casado. Casamento não é algo fácil, mas talvez uma frase que talvez está aí no seu coração, na sua cabeça, que o mundo já colocou na cabeça de gente de Deus, é essa frase que diz o seguinte, que vai falando isso: eu tenho a mania de desligar esse controle, eu tenho o direito de ser feliz. Vamos falar isso, eu tenho o direito de ser feliz? Essa é talvez a frase mais maligna que tem acabado com as famílias, com os casamentos e com instituições que Deus criou. O nosso mundo hoje é flácido, é relativo. Pessoas dizem, olha, é relativo, pastor, eu posso separar, é algo muito normal, a Bíblia diz isso. Mas nós estamos em tempos pós-modernos, os tempos mudaram. Quantos creem que os tempos mudaram aqui? Levantem as mãos. Mudou ou não mudou? Mudou. Há uma independência feminina que talvez não tolera ficar casado com um homem que talvez não faz ser feliz.
Gente que termina o casamento, afinal de contas é a maioria, e talvez a pergunta é: será que isso é novo? Será que esses valores são novos? Quando Paulo escreve esse texto, ele escreve há 2000 anos atrás, numa geração e numa cultura que não era muito diferente da nossa. Talvez você diz: olha, o fato dos divórcios é novo. Nós estamos num novo tempo, tem que acabar o casamento. E naquela época, há pelo menos algumas culturas que estavam envolvidas ali. A cultura judaica naquela época, que era a cultura dos cristãos, tinha um baixo conceito das mulheres. Você sabia disso? As mulheres eram marginalizadas, de tal maneira que um homem judeu, ele agradecia todas as manhãs: obrigado, Deus, porque o Senhor não me fez um gentio, um escravo e uma mulher. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Era a oração de um judeu. As mulheres, elas não tinham vez. O divórcio era algo fácil. Havia uma escola rabínica, a escola de Hillel, que ele estabeleceu que o divórcio era tão fácil que se uma mulher salgasse a comida, ele poderia divorciar. Já pensou, homens? Não precisa nem falar, tem mulheres aqui que não sabem cozinhar nada. É um miojo com um repolho, com uma calabresa, é o melhor prato que elas fazem. Se ela salgasse a família, o homem poderia dar carta de desquite. As mulheres eram marginalizadas. A mulher não podia se divorciar. Os laços de famílias estavam em perigo naquela cultura. A cultura grega, onde foi escrito o Novo Testamento, era pior ainda. A prostituição era uma parte da vida grega. Os homens tinham amantes. Amantes não só mulheres, mas meninos amantes. Pedofilia. A maioria dos homens gregos tinha um menininho, onde ele tinha relações sexuais, que era talvez o seu amante, era a sua paixão. A realidade é tão grande que até hoje pessoas dizem que quando se vai na Grécia, existem objetos de decoração das casas que expressam aquela cultura de depravação. A finalidade das mulheres, você sabe qual era na Grécia? Naquela época, você que está achando que é novo, era ver pouco, escutar pouco e ver o menos possível, falar o menos possível. É talvez a cultura de muitos homens machistas dessa igreja, talvez. A cultura romana também não era diferente. Era pior ainda. Era uma das piores do que as outras. Era uma degradação sem precedentes. A vida familiar estava em ruínas de tal maneira que havia mulheres que estavam no 23º casamento. Você já parou? Nem a Gretchen conseguia competir com essas mulheres. Nem ela era capaz de vencer esse páreo duro. Sofia Loren não chegava perto dela. E Paulo, quando ele escreve esse texto, que para alguns é ultrapassado, era um conceito revolucionário, onde levanta a dignidade da mulher, onde traz o conselho de Deus para nós nessa noite, para jovens, para pais, para filhos, para maridos, para esposas. E ele começa a dizer: olha, a confusão nessa área do casamento, a confusão no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa ir na contramão. E a minha pergunta é essa: qual que é o projeto de Deus para as famílias? Como é que ela se edifica num mundo como o nosso? Um mundo onde, se você falar: eu quero me divorciar desse miserável, a sua mãe, a sua tia, até gente da célula vai dar o maior apoio. Talvez você diz: olha, eu quero terminar porque ela é assim assado. Gente vai usar, gente crente, às vezes até pastores, vão dizer assim: olha, a Bíblia diz que você tem o direito de ser feliz. Como é que nós nos posicionamos nisso? Numa cultura onde é normal ter 6 casamentos, onde a mídia aplaude. Será? O que é que Deus quer? E eu quero desafiar você a fazer um diagnóstico nessa noite. Essa série poderia levar aí 5 semanas, mas eu quero tentar resumir nos próximos 30 minutos alguns princípios para a restauração do lar. Eu quero falar para os homens, para as mulheres, para os filhos e para os pais. E o texto começa dizendo o que? Mulheres, vamos falar, versículo 22, mulheres, vocês podem falar porque é para vocês essa palavra, mulheres. Mas eu não começo pelas mulheres. Paulo, ele se inicia por isso, mas eu acredito que esse texto, ele é muito complicado, porque as mulheres não gostam, os homens não entendem. Talvez há uma falta de entendimento, mas talvez a ênfase, se você ler o texto, é na pessoa do homem, é na figura masculina. A maioria dos chamados, das ordenanças, é para a figura masculina. E eu acredito que a primeira lição e o primeiro princípio é esse aqui: maridos devem assumir o papel dado por Deus, que é o de serem líderes amorosos. Vamos ler isso todos juntos? Mais uma vez, vamos ler com convicção. Maridos, olha o que diz o versículo 23 em diante, vai dizendo: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, ele vai falando das mulheres, o 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.
Talvez a palavra que a gente diz é mulher. Os homens gostam de falar mulher, seja submissa. Diga isso, mulher, seja submissa. Gente, é a Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém ou não? Eu estou falando sério. Se a gente acredita na palavra de Deus, e é a minha tentativa de ensinar a vocês, porque se não vivemos segundo os princípios da Bíblia, sabe qual é o resultado? Fracasso na vida familiar. Fracasso. Você pode ter uma conta cheia, mas fracasso. Infelicidade, você vai ser infeliz. Por isso vamos falar, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres que talvez se retorcem, a palavra mais pesada é para os homens, porque a Bíblia diz: homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E o texto vai dizendo primeiro que o marido é o cabeça. E o cabeça aqui não está falando numa questão de talvez que o homem é superior à mulher. Ele está falando de funcionalidade. Deus estabeleceu a autoridade. Quantos creem que Cristo é o cabeça da igreja? Digam amém. O cabeça não esmaga, o cabeça lidera. E por isso uma primeira coisa que nós precisamos entender é que os maridos precisam liderar as esposas e se responsabilizar por elas, como Cristo fez com a igreja. Isso não diminui o papel das mulheres, como nós vamos ver. Isso não diminui talvez o papel que talvez você está falando, pastor, nós estamos ouvindo uma mensagem retrógrada, mas nós estamos entendendo que a realidade é chave para os maridos. Cadê os maridos aqui? Levantem as mãos. Sabe qual é a palavra-chave dentro desse primeiro princípio? Amor. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Agora o grande problema é que nós estamos vivendo tempos onde os maridos não sabem ser homens. Os maridos não sabem tomar a iniciativa. E talvez há dois extremos aqui. Por um lado é aquele marido que diz aqui: quem manda aqui sou eu. Lugar de mulher é talvez para esquentar a barriga no fogão e talvez no tanque esfriar. Gente que vai nesse extremo. Gente que não ama como Cristo amou a igreja. Gente que não serve as suas esposas, porque liderar é servir. Você pode dizer liderar é servir? Por isso que quando o texto vai dizendo, olha, maridos, pois o marido é o cabeça da mulher, a Bíblia está dizendo: o marido é aquele que serve a sua esposa, o marido é aquele que cuida da sua esposa, o marido é aquele que se responsabiliza pelo crescimento espiritual e emocional da sua esposa. Um extremo é esse. O outro é talvez o banana gospel. É o banana que está encurralado, é aquele que talvez não sabe como fazer, é aquele que diz assim: não conte comigo. É aquele homem que só passa o tempo todo jogando videogame, passa o tempo todo jogando futebol. É aquele que não se responsabiliza. A única fonte que ele é em casa é de informações esportivas. Ele sabe o resultado do Corinthians, ele sabe o resultado do Palmeiras e nada mais. Eu quero dizer para você que o marido que ama a esposa, sabe o que ele faz? Ele se importa integralmente com quem é a sua esposa. Ele se comunica com a sua esposa. Ele se preocupa integralmente com o que vai dentro da alma da esposa. E tem uma tese muito interessante para os maridos que você vai entender porque que a sua mulher fala. Há uma pesquisa que diz que uma mulher comum fala 25 mil palavras por dia. Você sabia disso? E o homem comum fala 12.500 palavras. E aí, mulher, entenda o seu marido. Ele gasta uma boa parte do trabalho. Quando ele chega, ele não tem mais o estoque. E ela, marido, entenda a sua mulher. Diga: eu vou entender. Ela ficou o tempo todo em silêncio dentro de casa. Quando chega, se ela não trabalha fora, ela quer gastar as 25 mil palavras do dia com você. E ela fala. Mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, o texto vai dizendo algo. Olha, maridos, vamos falar isso? Vamos ler esse texto. Maridos, entregou-se por ela, doou-se por ela. Um marido amoroso, sabe o que ele faz? Ele vai colocar a sua esposa no topo da sua lista de prioridades. Ele é alguém que talvez sabe que tudo aquilo que é projeto dele passa pela esposa, tudo aquilo que é caro ao coração dele tem a ver com ela. Mas mulheres reclamam de maridos que são casados com tudo menos com elas, com a TV, com videogame, com futebol, com os amigos de trabalho, com tantas coisas. Mas eu quero dizer que marido de Deus, homens de Deus, cadê os homens com H maiúsculo aqui? Digam amém. Estão comprometidos em descobrir, porque o desafio é grande. Entender uma mulher e satisfazer uma mulher é algo complicado. Diga misericórdia, irmãos. As mulheres concordam ou não? Vocês são tão complicados que vocês não é verdade.
E aí o seu marido não é fácil. Não é fácil, mas o papel de homens que querem ser segundo a vontade de Deus, sabe o que é? Descobrir e satisfazer as necessidades da esposa. Eu quero dar algumas dicas bem práticas. Dê espaço para a expressão da individualidade dela. Não a engula. Vale para mulheres mandonas também. Não a engula. Você não pode exigir que a sua esposa goste das mesmas coisas que você, e o vice-versa. Não exija que o seu cônjuge torça para o Flamengo quando ela desde pequenininha é Botafogo. Não force ela a isso. Talvez você fale, eu sou corintiano, eu não vou casar com uma palmeirense. Se ela é Palmeiras, deixa ela torcer para Palmeiras. Não exija isso. Se ela, e aí volta para as mulheres também, se o seu marido gosta de moda de viola, não tente ensinar ele a gostar de música clássica. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque talvez o namoro ele vai para concertos, ele quase dorme, porque ele ama. Mas casou, você vai falar, pastor, ele nunca mais foi ouvir Bach, olha, Chopin. Ele não gosta disso. Não tente mudar. Dê espaço para a expressão da individualidade. Revele certas coisas no outro. Não brigue por questões pequenas. Marido, para de ser cri-cri em nome de Jesus. Promova o dia do diálogo. Cuide da sua esposa em nome de Jesus. E aqui está alguém que está nessa escola. Está alguém que está falando, Espírito Santo, me ajuda a viver tudo isso aqui. Me ajuda a servir. Me ajuda em nome de Jesus. E uma palavra para nós, sabe qual é? Maridos, cadê os maridos? Nós somos os responsáveis pela vida espiritual das nossas esposas. Diga amém. Olha só o que diz o texto. Se você está com a Bíblia aberta, o texto vai dizendo, olha como se entregou por ela para santificá-la. Versículo 26, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que maridos que são homens verdadeiramente de Deus possibilitam que as suas esposas cresçam, investem na vida delas, são responsáveis pelo crescimento delas, são promotores do crescimento espiritual. E eu quero dizer para você que ao lado de um homem de Deus, uma mulher melhora e não piora com o tempo. Você pode dizer amém? Então, se a sua mulher, você diz assim, pastor, eu casei com ela era de um jeito e agora ela está pior, a culpa é sua. Você que está piorando ela. Porque a Bíblia vai dizendo que o marido que pratica isso que a palavra vai dizendo, ela vai ficando cada vez mais bela, e vice-versa. Eu olho para algumas fotos minhas antes de casar com a Eloane, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu estou melhor, glória a Deus. Ela já era linda, mas está melhor cada dia, louvado seja Deus. Porque ao lado do homem de Deus, a sua esposa fica melhor, e vice-versa. Porque o marido é responsável pela vida espiritual. Um homem de verdade, ele traz Jesus para dentro da sua casa, ele não delega. Ele não fala, vai você para a igreja, faz o culto doméstico com os filhos. No meio, antes de eu falar isso, veja só, eu quero que vamos falar isso todos juntos. Só os maridos vão falar isso, os homens que serão maridos, vamos falar isso. Que tipo? Querido, qual é o tipo de influência que você exerce na sua casa? A maioria das influências são das mulheres. O homem fala, vai você para a igreja, eu fico em casa. Cuida dos filhos, faz o culto doméstico. E essa é uma grande questão séria em nome de Jesus. Tantas áreas que isso aqui daria um mês de palestras, um mês de mensagens. Tem a ver com o cuidado, a iniciativa, o cuidado, o carinho. Não é só da mulher, mas eu fui criado, eu sou daqui, desse jeito, durão. Você é responsável em nome de Jesus. Isso fala de intimidade física também. Tem tantos casais aqui que quando dão um beijo vira feriado nacional. Você sabia disso? Às vezes eu falo, olha, dá um abraço do irmão que está do seu lado. Olha, dá um abraço da sua esposa. Ele, e aí, comadre? Não se abraça. Não consegue revelar amor, não consegue revelar carinho, já estão tão distantes, divorciados emocionalmente. Então o primeiro conselho é este aqui, olha, maridos devem assumir o papel dado por Deus, que é o de serem líderes amorosos. E queridos, quando um líder ele ama, e quando o marido faz de tudo para a mulher ser feliz, que mulher não se submete a essa liderança? Quando ela entende que esse marido está disposto a entregar a vida por ela, que mulher não se submete à liderança dele? Mas há maridos aqui que não dividem e não entregam nem o controle da televisão, o que dirá a vida? Não dividem nada, não dividem nenhuma das coisas. Por isso uma palavra que eu quero só que você guarde para os próximos conselhos aqui. Se nós não, fique tranquilo, nós vamos terminar no nosso horário, nem que a gente continue as outras partes na semana que vem. Olha, no meio do desencontro existe uma decisão: eu te amo. No meio das dificuldades, na hora que Satanás fala, larga, separa, desiste,
os maridos têm que lembrar que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Jesus não desiste da igreja, você pode dizer amém? E no meio do desencontro, a palavra que tem que permanecer é essa, principalmente por parte dos maridos: eu te amo, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor por essa palavra, maridos e mulheres. Declarações diárias que eu quero desafiar, vamos ler essas 3 para nós corrermos aqui. Vamos falar: Jesus. Vamos falar de novo com convicção espiritual: Jesus, confiamos. Louvado seja Deus. O homem tem que ser modelo dos valores espirituais. Segundo conselho, aqui algo para você. Você quer ser modelo? Sexta-feira, vigília da família, venha para casa. Venha para a igreja. Para casa não, saia da sua casa. Venha para a igreja orar com a sua família. Segundo, mulheres devem ser submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Vamos falar isso? Irmãos, preparando essa mensagem não é fácil, porque até nós estamos nos extremos. Eu coloquei um outro tema, aí o Espírito Santo falou: não, é eu que escrevi a Bíblia, não foi você, não doure a pílula, não vai dourar. O texto eu tentei fazer umas palavras, mulheres e etc e tal, para descer mais palatável às mulheres, mas não teve jeito. A Bíblia diz: mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa ao Senhor. Sabe qual é a grande dificuldade disso? O texto vai colocando, antes de você anotar eu vou voltar. É que nós não entendemos o que é submissão. Nós achamos que submissão é subserviência, é sujeição, é talvez alguém que é inferior. Talvez nós olhamos e submissão por causa do machismo brasileiro, da cultura brasileira. Nós somos gerados numa cultura machista. Quem concorda com isso? Quem concorda? É aquela coisa: o homem não chora, comigo aqui quem manda sou eu, quem grita sou eu, cala a boca, etc e tal, lugar de mulher, etc e tal. Tantos conceitos equivocados. Nós vamos para um outro extremo, que é talvez a independência feminina, que não é maligna, é uma bênção. Quantas mulheres trabalham fora? Aqui levantei as mãos. Amém? Quantas trabalham e trabalham muito nos seus lares? Levantei as mãos, sem ter vergonha alguma. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por essas mulheres. Louvado seja Deus. Eu não sou um pastor que digo lugar de mulher, não, é trabalho, são escolhas matrimoniais, do casamento, da família, da possibilidade. Mas nós somos num tempo de que, olha, a mulher não pode, tem que ficar em casa. Ou do outro extremo, o outro extremo é o feminismo, que diminui a feminilidade das mulheres. Talvez traz uma masculinidade às mulheres, que são cada vez mais agressivas, que tentam ocupar o espaço que não são delas, porque não é uma questão de quem é melhor, porque a Bíblia diz que em Jesus nós somos todos iguais. Quantos creem nisso? Mas é uma questão de papéis, de funcionalidade. Assim como numa igreja não pode ter 3, 4 pastores que são com a mesma autoridade. Dentro de uma empresa existe o presidente, o vice, e são igualmente importantes. Deus estabeleceu os papéis de autoridade dentro da casa. Deus estabeleceu. E talvez a dificuldade é porque maridos que olham para isso, e submissão é aquela mulher que cala a boca porque eu mando, fique quieto. Mas a palavra submissão tem um significado, quer dizer o que aqui que vai aparecer? Significa que ela é alguém que corresponde à missão do marido. Significa alguém que anda lado a lado, ombro a ombro, tete a tete. Você pode falar glória a Deus? Esse é o propósito de Deus. Eu tenho visto isso na minha família. Eu lidero a minha casa, de verdade. A minha esposa facilita o meu trabalho de liderança, mas não é algo que eu imponho sobre a vida dela. Nós andamos lado a lado. Nós estamos numa mesma missão, como parceiro. Submissão é isso. Submissão é dizer: querido, nós estamos lado a lado, nós estamos na mesma missão, mas eu sou alguém que entendo o seu papel de liderança. É o papel de liderança com amor, de alguém que vai guiando. Mas essa liderança não é alguém que diz: eu não ouço as esposas. Porque eu quero dizer, queridos, ouça a sua esposa. Cadê os maridos aqui? Ouça a sua esposa, amém? Porque a mulher é colocada numa posição que ela consegue enxergar algumas coisas que nós maridos não enxergamos. Elas têm algumas percepções que, ai de nós precisamos das esposas em nome de Jesus. Não é uma inferioridade de gênero, nós somos iguais. E também não é obediência incondicional. A Bíblia diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, sujeitem-se, obedeçam. Mas essa obediência não é incondicional. Não é aquele caso que o marido manda e ela obedece, porque a única obediência incondicional é ao Senhor Jesus. Você pode dizer amém?
porque ele é um líder perfeito, ele é um Senhor perfeito, ele não erra. Agora o marido erra demais. Quantos concordam, digam misericórdia. Mas agora uma palavra para você, mulheres, o que você precisa entender. Olha só o que diz o texto. Há muitas mulheres que têm uma dificuldade intensa, talvez porque os maridos não lideram com amor, ou talvez porque foram criadas dessa maneira, porque não tiveram modelos dentro das suas casas. Mas quando você talvez falar, eu não concordo, mulheres, submetam-se cada uma ao seu marido como eu quero dizer essa palavra para as famílias que estão aqui. A submissão é acima de tudo por causa de Jesus. Não é porque o seu marido é bonito, ele é talvez o Jack Welch, ou ele é um grande líder, ou ele é maravilhoso, mas é uma questão de liberdade. Sabe quando é que você é livre? Quando obedece às leis estabelecidas. Um trem só pode talvez seguir a sua função se correr nos trilhos. Alguns padrões da palavra de Deus. Há famílias que estão incorrendo para a desgraça. Há famílias que estão invertendo aquilo que Deus colocou. E eu quero dizer que uma mulher que manda no seu marido não pode amá-lo, porque não é possível amar alguém ao qual ela manda. Ela é infeliz. Uma mulher que manda na sua casa, você pode observar, ela é infeliz porque ela não consegue amar aquele ao qual ela manda, porque Deus estabeleceu liderança, direção em nome de Jesus. Mas é interessante que a Bíblia continua dizendo o quê? Olha só, antes da gente ver isso aqui, antes eu quero só citar aqui algumas coisas aqui, ó. 2 movimentos da cultura: o avanço profissional da mulher, uma bênção. Quantos crentes digam amém? Mulheres que são aqui independentes, diga que bênção que é trabalhar e ter meu dinheiro. Porque eu vou abrir um parênteses, tem marido que ele é miserável. Você precisa se converter, munheca, sovina. Ele nada a piscina, o sorrisal dissolve rapidamente, mesmo com a mão fechada. Não dissolve, melhor falando, porque ele é alguém que fala, eu quero que você fique em casa para cuidar dos filhos. O miserável não dá 10 reais para a esposa. A esposa, ela pede um dinheiro, tem que implorar para ele, por favor, me dá um dinheiro para fazer o cabelo. E aí ela vem e ele fala, cadê o troco? Que troco? E aí ela pede de novo, porque ela está em casa cuidando dos filhos. Olha, querido, eu queria um dinheirinho para fazer isso. Mas eu te dei 20 reais na semana passada, onde é que você colocou 20 reais? Quero dizer para os maridos que estão aqui, ter mulher bonita custa caro, diga amém. Quantos querem ter mulheres bonitas aqui? Aleluia. Custa caro, irmão, põe a mão na nota no bolso, ó. Tá, aleluia, louvado seja Deus. Mas a realidade é que esse avanço é uma bênção. As mulheres podem trabalhar e complementar, mas aquele extremo. Mas também tem uma confusão do homem enquanto ser masculino. Os homens estão invadidos por um mundo feminino. Eles não sabem ser homens. É uma dificuldade ler um texto desse. Eu orei, eu fiquei com uma pressão dos demônios. Falei, você é apedrejado pelas mulheres. A palavra de Deus é a Bíblia. E olha só o que diz a Maria Mariana, autora de Confissões de Adolescentes. Quem lembra dessa série? Lá na década de 90, numa entrevista ela diz: precisamos unir a geração de nossas avós com a de nossas mães para chegar a um equilíbrio feminino. Eu quero dizer às jovens do mundo de hoje que existe uma pressão para que elas sejam autossuficientes profissionalmente, sejam mulher e homem ao mesmo tempo, como se fosse a única forma de realização. Para isso elas têm de desenvolver agressividade, frieza, sentimentos que não têm a ver com o que é ser mãe. O valor básico da maternidade é cuidar do outro, doar, servir. Nada a ver com esse mundo competitivo. Gente, alguém que não conhece a Jesus, complementando aquilo que a Bíblia diz, complementando os princípios da palavra de Deus. Agora olha aqui, os homens que deixam nas mãos das mulheres responsabilidade que não cabe a elas. Cadê os maridos bananas aqui? Levantei as mãos. Olha, você quase que já levantou no impulso aqui, ó. Já é de praxe. Sou eu, Jesus. Banana nanica gospel. Salva eu, Jesus. E mulher insubmissa é aquela que não espera a atitude do marido. Corre agir na frente dele. Talvez ele é devagar, mas você tem atrapalhado a liderança dele. Você tem talvez corrido, dito, pastor, ele não vai fazer. Você talvez assume as rédeas da sua casa. E eu quero dizer que a chave para esse conselho é esse aqui, olha. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher faça o quê? Faça o quê? Em nome de Jesus. Amor, o que ela mais precisa. Respeito, o que ele mais deseja. É o nosso retiro de casais. Amor é o que ela precisa, é o que ela necessita. E o que ele mais deseja é respeito. Não é, a Bíblia não fala para as mulheres amarem os seus maridos, mas dizem assim: trate ele com respeito. Porque a grande questão é que tem uma série de mulheres que talvez achem que o marido é imaturo e fica corrigindo ele toda hora. Fica, não concordo. Ele tem vergonha no marido. Você já viu isso, esse tipo de esposa? Mulheres que tiram sarro do marido na frente de todo mundo. Às vezes ele é simplão, ele fala com a boca cheia de coxinha mesmo.
mas é o seu marido. Ele é assim, querida. Você tem vergonha, você quer mudá-lo à força. Você trata ele como se ele fosse o seu filho. Você é alguém que vai numa festa, você fica talvez ali todo cheio de melindres, dizendo: eu não concordo. Gente que tem vergonha. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é tempo de restauração para as mulheres e para os homens nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Por isso, se você vai casar, quantos vão casar aqui? Levante a mão. Quem não casou ainda, aceite ela como ela é. Se ela calça 42, não adianta ficar com vergonha, é assim mesmo. Não tem jeito. Se ele é desse jeito, acabou. Louvado seja Deus. Gente, todo respeito a você que tem esse número. Todo respeito. Porque a verdade é, só dando risada, não adianta mudar a sua esposa e ficar com vergonha e afastar. Aceite como ela é, aceite o seu marido como ele é, aceite de verdade. Nós cremos em mudanças. Quantos creem em mudanças? Deus é o Deus de toda mudança, diga glória a Deus. Mas você já está sabendo como ele é, e existe uma série de outras coisas. Gente que tem vergonha de onde mora, ele namora ela, e ela tem vergonha de onde mora, não mostra e não fala para ninguém onde é que você mora. Eu moro na Zona Norte. Que bairro? Ali no Leieiros, né? Eu moro no Parque Piracicaba, residencial. Quantos moram no residencial Parque Piracicaba, mais conhecido como Balbolândia? É lá mesmo. Aí o cara vai falar, é a coisa que mais dá raiva. Onde é que você mora? Residencial Parque Piracicaba. Onde é que fica? Passando Santa Terezinha. Balbo, não, residencial. Vergonha de onde mora. Filhos que tem, gente que tem vergonha da condição social do carro que dirige. Gente que tem vergonha de onde passa férias. Gente que não entende essa questão do respeito. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é tempo de mudança, porque há uma série de mulheres que estão destruindo as suas casas, porque estão impedindo os seus maridos de liderar. Por isso, olha só o que diz o texto que vai aparecer na tela. Antes de eu falar: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Mulheres, não tire a autoridade do seu marido perto das outras pessoas. Ele pode estar errado, segure e fale com ele dentro de casa. Você tem todo direito ao seu marido, mas não humilhe na frente das pessoas. Não faz ele passar vergonha, porque trate os seus maridos com o maior respeito, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vou voltar lá no conselho para você anotar aqui, ó. Já anotaram? Senão você pega amanhã, vai para o site, você vai anotar. O terceiro e penúltimo conselho é esse aqui. Filhos, vamos falar? Os filhos... Tem nada de novo nessa mensagem aqui. A gente podia terminar. Os filhos, quantos são filhos aqui? Levantei as mãos. Todos nós, irmãos, somos filhos. Amém ou não? Tem alguém aqui que veio da galinha, do ovo? Todo mundo. Talvez você não tenha pais vivos, mas talvez tenha avós, tenha outras pessoas. Os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Gente, olha só, é Bíblia, é ensinamento prático. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A Bíblia não fala para a mulher obedecer ao marido. A Bíblia diz: submetam-se, respeitem, se submeta à liderança amorosa deles. Deixe eles liderar nesse processo de parceria. Não questione, não tome a frente, não o derrube, não humilhe. Resolva as situações, mas facilite o trabalho dele. Maridos, amem as suas esposas. Mas esse é o único texto que vai falando: filhos, filhos. A gente não gosta de obedecer, né? É uma palavra. Olha só o que diz o texto. Eu quero ler algumas versões. O texto da mensagem vai dizendo: filhos. É muito interessante. Hoje eu falei para minha filhinha de 7 anos. Ela desobedeceu. Ela: pastor, assim na sua casa é assim? Eu falei: filha, pai está terminando o PowerPoint, lê aqui o que está aqui. Aí ela leu. Ela ficou, né, ali. Filhos, vamos ler todos juntos? Filhos, é bem por aí mesmo. Honre teus pais e a tua mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Queridos, o decálogo, que são os 10 mandamentos, os teólogos costumam dizer que os 4 primeiros têm a ver com Deus, e os 6 últimos os nossos relacionamentos com o próximo.
Mas os judeus têm um outro entendimento. Há 2 tábuas da lei, e eles anexam esse mandamento com a primeira parte, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o único mandamento que há uma promessa de prosperidade financeira e vida longa, prosperidade material, prosperidade na vida e vida longa. Mas não há promessa para gente desobediente. Não importa se você já se casou, não importa se você é alguém que talvez fala: pastor, olha, minha mãe mora lá no Iapoque ou no Chuí. Mas a minha pergunta é: quanto tempo você não fala com ela? Quanto tempo você não liga, você não a honra? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Honrar significa se submeter à autoridade deles, e nós só vamos ser abençoados quando nós entendermos isso. Jovens, quantos querem ter sucesso aqui? Digam amém. Você quer ser um sucesso? Se submeta, ouça os seus pais, os honre, ande na honra. Honrar significa, sabe o que? Mostrar apreço, mostrar dedicação, significa expressão de estima, dizer a eles: bom dia, boa tarde, eu te amo, eu quero obedecer você, eu te perdoo, eu escuto você. Significa esperar sua vez na fila, significa ouvir o conselho dos seus pais, para que haja mudança em nome de Jesus. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem o quê? Os seus dias na terra. Olha só, tem uma estatística aqui, antes da gente chegar no final, e eu quero orar com você, eu quero gastar um tempo com oração. É de 2012, esse número aumentou, que mostra que houve no Brasil 1.100.000 pessoas morreram em 2012. Muita gente, né? 1.100.000 pessoas. Eu não consegui achar algumas estatísticas exatas de 2014, mas me parece que foi 1.300.000 pessoas. Você sabia que a proporção de mortes por gênero e idade são a seguinte: 81,7% é a faixa de 20 a 24 anos. Você sabia disso? 81% dessa 1.100.000 mortes é a faixa de 20 a 24 anos. Talvez porque é quando a mãe e o pai diz: não vai embora, não sai de casa, não volta tarde, por favor fique em casa nessa noite, não dirija, não pegue o carro, não beba, não saia. A maior parte de mortes tem a ver com isso. Será que não é o cumprimento da palavra que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra? Os nossos jovens estão morrendo na nossa nação. Os nossos jovens estão morrendo, é uma palavra apelativa, porque não estão obedecendo a essa orientação e mandamento da palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode dizer amém? Algumas palavras eu quero dizer. Sabe como é que você pode honrar? Obedecendo aos pais. Muda de figura quando você já é casado. Quantos são casados aqui? Muda um pouco. Minha mãe não me põe de castigo hoje que eu sou casado. Já pensou? Fica de castigo, hoje você não vai para a igreja. Mudou, a relação é outra, a honra passa por uma outra esfera. Mas talvez você que mora debaixo do teto dos seus pais, honre ele, honre em nome de Jesus, honre em nome de Jesus. Uma outra coisa, sabe qual é? Perdoando-os, resolvendo. Há muitos filhos que não perdoam os pais, estão debaixo do mesmo teto, mas estão guardando coisas, não conseguem talvez honrar o seu pai, doando coisas, fazendo coisas para eles, com atos simples, como talvez arrumar o seu quarto. Cadê os adolescentes aqui do Evolution? Cadê os adolescentes? Quer honrar seu pai? Lava a louça e arruma o seu quarto em nome de Jesus. Palavra de Deus para você, profecia aqui na Bethesda. Pega essa em nome de Jesus. Segura, abraça essa, adolescentes. Tem gente que fala: na Bethesda não tem profecia. Estou mandando uma agora, ó. Assim diz o Senhor: lava a louça que está lá, arruma o teu quarto, ouve teu pai e a tua mãe. Deus está falando em Efésios capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, em nome de Jesus. E o último conselho, sabe qual é que vai aparecer? Pais devem assumir a responsabilidade de ensinar e influenciar os seus filhos. Amém? Vamos falar isso? Pais. Alguém interpreta essas línguas? Pais devem assumir a responsabilidade de ensinar e influenciar os filhos em nome de Jesus. Uma necessidade aqui, irmãos, você que vai ter filhos ainda, você que é pai, você que tem talvez um nenenzinho como a Suzana, a Luísa, melhor falando, que tem 1 ano e 8 meses, e a Luísa ora, você sabia disso? Ela ora, mas eu quero dizer para você, toda criança dessa idade faz isso, miserável. Não se empolgue. Não se empolgue. Porque a minha filha é ungida do Senhor, ela é espiritual, ela ajoelha. Toda criança que é criada na casa de Deus, ela canta em dentro. O bicho vai começar a pegar quando ela fizer 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos.
Ah, pastor, está desencorajando a gente. Não. Sabe qual é a palavra para você? Pais devem assumir a responsabilidade de ensinar e influenciar os filhos. Olha só o que diz o texto. O texto vai dizendo, se você está com a Bíblia aberta, não está na tela. Pais, vamos ler, fica com a Bíblia. Não irritem, você vai repetir, diga assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Sabe que a Bíblia está falando para nós pais, e tem um monte de adolescente jovem desligando porque você não é pai. Irmão, é a hora, é agora, porque depois não adianta. Ai, pastor, eu não sei o que fazer. É a hora, é agora. O Espírito Santo está te dando a oportunidade de ouvir antes, de aprender antes, de olhar. E abra um parênteses para você: quem não tem filho aqui, levanta a mão. Quantos querem ser abençoados? Para de falar do filho dos outros que você não tem, você não sabe como é. Você não sabe, você não sabe. Sabe quem é que cria melhor filho na face da terra? Quem não tem, sabe tudo sobre filho. Quem não tem, fala, não, porque se for meu filho eu vou fazer do outro jeito. Porque se for meu filho, você viu? Que se for, porque na minha casa, deixa nascer que você vai ver o negócio. Eu, quando era um pastor que não tinha filho, eu pregava palestras sobre filhos e tudo mais. E tinha um monte de rebelde da primeira fila que tinha filho que falava isso para mim. E eu falava: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, a senhora não tem fé. Aí eu fui ver, quando eu fui ter as minhas filhas, de que o desafio é diferente quando nós temos filhos. E a Bíblia vai colocando algumas coisas para nós. Olha aqui, que nós precisamos entender, talvez sobre regras. A responsabilidade dos pais é ser uma placa de sinalização. A disciplina dentro de casa é talvez como essas placas que nós estamos falando assim para os nossos filhos: filho, há limites aqui. Filho, você não vai fazer tudo como você quer. Não é a 120, aqui é 100. E se você passar de 100, tem um radarzinho marcando que vai chegar uma multa. E isso significa que nós precisamos aprender a disciplinar os nossos filhos, querido. E disciplina é bênção, disciplina é amor, e disciplina não é castigo. Disciplina não necessariamente é bater, é talvez abrir mão, ou talvez abster os seus filhos de algumas coisas, dizendo: ó, é a disciplina do horário, é a disciplina da alimentação, é a disciplina de tantas coisas, da televisão, que é talvez a grande babá dentro das nossas casas. É dizer, tem horário para ligar, tem horário para desligar. Mas sabe qual é a grande dificuldade? Há pais aqui que não tem mais o controle sobre a sua casa, não tem autoridade, não ensinam no conselho do Senhor, porque ó, você é um farol para o seu pai, para os seus filhos. Quantos creem nisso? Digam amém. Agora, abrir um parênteses: não é alguém que oprime os filhos, não é alguém que irrita os seus filhos, não é alguém que vai esmagando os seus filhos. É alguém com coerência, com amor. Ele foca o amor e não as regras, mas ele sabe que ele tem uma responsabilidade diante do Senhor, de ensinar os filhos, de influenciar segundo a palavra de Deus. A gente já vê esse vídeo, mas nós não vamos ver. Assuma a responsabilidade de influenciar os seus filhos, amém? The Cleverson vai chegando já aqui. Assuma a responsabilidade. Cadê os pais? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A maioria de nós estamos dando essa responsabilidade para o Bethesda Kids. Estamos dando para aleatoriedade, porque eu venho na Bethesda, então necessariamente os meus filhos serão abençoados. Eu quero dizer para você que é necessário. A responsabilidade não é da igreja, é sua, em nome de Jesus. Não é da Eluane, não é dos professores, não é da célula. A responsabilidade não é da escolinha que você paga. A responsabilidade é plena, estritamente sua, em nome de Jesus. Diga amém. Não desliga não, irmão. Uma palavra séria para você que ainda não é pai. Olha aqui, para de conversar com namorada, com namorado diante de Deus. Olha para Deus, está falando com você. Esquece ele aí, em nome de Jesus. É hora de olhar para a palavra durante só esses minutos. Depois você bate papo. Tem uns negócios que eu vejo de casais e namorados que eu falei que se os beijos é assim em público, misericórdia dos bastidores. Outro dia eu peguei um casal, pai, fica de olho. Era um beijo que nem eu tenho essa coragem da minha esposa. Sempre eu orei por ele. Eu não parei que eu estava correndo. Eu falei: Senhor, creia em Deus Pai. Porque se no público, na igreja é assim, na hora que estiver sozinho, o negócio é imposição de mãos e línguas e tudo mais. Que Deus tenha misericórdia. Parênteses para vocês. Vamos voltar para a gente encerrar umas palavras sérias. Limites é algo que nós precisamos ensinar aos filhos. Num tempo em que não há limites, nós precisamos dizer isso, mas modelando com a nossa vida. Sabe por que os filhos não obedecem aos pais? Eles são um reflexo verdadeiro de quem nós somos. Você sabia disso? Às vezes eu vejo algumas coisas na minha filha. É óbvio que ela tem
o livre-arbítrio já, ela tem a personalidade dela, ela tem 7 anos, mas muitas vezes eu vejo nela algumas coisas que tem a ver comigo. Eu olho para algumas reações que eu tento corrigi-la, e Deus fala: tem tudo a ver com você isso, tem a ver com o seu temperamento, tem a ver com, ela está observando você em todas as questões. E o desafio para nós aqui são alguns deles. Você precisa entender que é algo que dói no meu coração como pastor. É um desafio do Bethesda Kids, da liderança dessa igreja. 60% das crianças que hoje frequentam a igreja irão se afastar da fé quando chegarem à juventude. Você sabia disso? Lembra de algumas pessoas que não mais estão aqui, que passaram pelas igrejas? Eu me lembro da minha infância, tanta gente que foi criada comigo e não estão na casa de Deus. A responsabilidade não é da igreja, é dos pais. A hora é agora. É por isso que nós falamos: querido, compre a revista do Trabalho em Conjunto. Compra, faz o culto doméstico, desliga a televisão, coloque a palavra de Deus, coloque isso como a sua mais alta prioridade, para que você não chore lá atrás. Porque a igreja, se você vem todos os domingos, tem 260 horas com o seu filho. Se você vem todo domingo, ele passa com a família 1.460 horas. De quem é a maior responsabilidade de nutri-lo na palavra de Deus? De quem é? Eu fecho com um texto que nós falamos todo ano, e eu queria que você saísse daqui pai, você filho, entendendo que é aquilo que nós precisamos fazer. Deuteronômio nos dá uma orientação, que é essa: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, diz o Senhor. Sabe qual que é a nossa responsabilidade? Primeiro é trazer na igreja pais que não trazem no domingo pela manhã, porque é difícil acordar ele. É difícil, ele está dormindo, é tão bonitinho. Trazer para a igreja vai ser difícil para ele. Eu prefiro deixar ele dormindo. Eu não posso trazer porque ele dá muito trabalho, ele fica correndo na casa de Deus. E talvez o texto de Deuteronômio vai falando que nós precisamos falar da palavra de Deus andando no carro, quando elas estão doentes, quando elas vão para a cama, quando os seus amiguinhos precisam de oração, quando nós sentamos à mesa, quando nós vamos para as refeições, nós vamos encorajando e falando a palavra de Deus. Mas sabe qual que é essa questão? Eu quero dizer para você, querido, qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua casa? Qual é a centralidade da Bíblia? Será que a televisão tem talvez a maior autoridade na sua casa? Ou a palavra de Deus é o centro da sua família, em nome de Jesus? É essa palavra que vai mudar tudo isso que está aí e vai trazer o céu no seu lar, em nome de Jesus. Essa é uma grande questão. E para fechar tudo isso, eu não vou falar da irritação. Nós vamos ficar talvez para uma próxima mensagem, que você pode irritar os seus filhos, gritando com eles, usando a autoridade de maneira imprópria e falando assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Seus filhos estão vendo, querido. Irritando eles talvez com uma influência negativa, como essa que vai aparecer aqui, ó. Fiz que era barulho. Você tem que ir na igreja. E bate, espanca. Desliga esse computador. Disciplina sem amor. Faz esse outro tipo de coisa em criança. Tem que ir para a cadeia quem faz isso. Pode denunciar, ligue 190. Tantas outras coisas que são influências. Mas queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida, sabe o que? Em nome de Jesus. Vamos ler Isaías 65, 23. Não, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Louvado seja o Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. A Bíblia continua dizendo que eu e a minha casa, há um caminho de volta para você. Enquanto a banda vai chegando aqui, tudo isso poderia se resumir voltando lá para trás. Não é o texto que está na frente, é voltando para Efésios 5,18. Sabe como é que a gente consegue praticar esse monte de coisa que você ouviu hoje, que você já sabia, ouviu 1 milhão de vezes, e que é tão difícil? Abrindo espaço para a ação do Espírito Santo é o 5º princípio. Sem o Espírito Santo dentro do casamento, não tem como ser marido que lidera amorosamente. Não tem como submeter-se à liderança do marido. Não tem como honrar pai e mãe. Não tem como ensinar disciplina. Nós precisamos, fique de pé do seu lugar, do poder do Espírito Santo dentro da nossa casa. E a Bíblia diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém, querido? Em nome de Jesus, diga amém. Quantos querem ter uma família abençoada aqui? Sabe que você precisa colocar lá a cruz de Jesus lá. Todas as vezes que o diabo falar divorcia que é mais fácil,
Coloca a cruz, crucifica, nega a si mesmo, se encha com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enquanto a banda vai chegando até aqui para nós terminarmos adorando ao Senhor e tendo um tempinho ainda de adoração e de ministração, eu quero dizer para você, e feche com isso, uma parábola do bambu chinês que você já ouviu. Isso é algo sério, e o bambu chinês, ele é um broto que é plantado, e durante aproximadamente 5 anos não se vê absolutamente nada. Ele é regado, ele é fertilizado, ele é talvez cuidado com maior carinho, mas durante 5 anos nada aparece, ele não cresce de maneira nenhuma. Mas no 5º ano, o bambu chinês, ele cresce, chega a atingir a altura de 25 metros em um ano só. Sabe o que isso significa? Durante 5 anos nada aparece, nada, parece que nada está acontecendo, parece que nada vai acontecer, mas aquele bambu, ele está criando raízes para baixo, ele está criando toda a estrutura, e no 5º ano, a mudança vem, ele germina, ele brota, ele alcança 25 metros, e eu quero dizer para você que na família, as coisas são igualmente ao bambu chinês. Parece que você fala: pastor, está tudo dando errado, parece que não está germinando, parece que não está crescendo, eu estou vindo à igreja, eu estou tentando andar com Deus com coerência, mas parece que nada está acontecendo. Eu quero dizer para você que o 5º ano vai chegar em nome de Jesus. A raiz são esses princípios que nós falamos nessa noite no nome de Jesus. Se você colocar em prática, o seu 5º ano vai chegar para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Terminar adorando ao Senhor, e eu quero fazer um desafio para você nessa noite em nome de Jesus. Você não pode ir embora. Você não pode ir embora. Nós estamos no nosso tempo sem fazer alguma mudança, alguma resposta. Você tem que sair daqui, não importa se você dormiu, se você ouviu algumas coisas dizendo: olha, eu vou começar essas mudanças na minha casa. Isso começa pelos homens. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, que algumas coisas sejam diferentes. E talvez você vai falar com a sua esposa aí: me ajuda nesse processo, querida, me ajuda a começarmos essas mudanças. Talvez eu quero fazer um desafio aqui enquanto nós vamos adorar, dizer: poderoso Deus, que existem alguns passos para essa mudança acontecer. Eu queria desafiar você a baixar sua cabeça e ir orando em nome de Jesus.